Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Pré-candidatos e partidos políticos participam de evento Eleições 2016. Membros do TCE participam de capacitação com o ministro do TCU. Pleno julga regulares as contas da Prefeitura de Cáceres, mas gestor recebe determinação. Agora, no TCE Notícias. Prestação de contas de campanha e condutas vedadas no período eleitoral. Essas foram algumas das abordagens levadas aos pré-candidatos e partidos políticos durante o segundo evento Eleições 2016, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Confira como foi. Durante um dia inteiro, pré-candidatos, assessores e representantes de partidos políticos foram contemplados com palestras sobre temas envolvendo a realização das eleições 2016. A iniciativa foi prestigiada por autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário e ainda teve transmissão ao vivo pelo portal do TCE. O objetivo do evento, realizado pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, Ministério Público e OAB, foi orientar os postulantes aos cargos eletivos e às siglas sobre as obrigações legais no período eleitoral e ainda as consequências diante do descumprimento da legislação vigente. Nós estamos fazendo um papel aqui muito importante no nosso entendimento, que é capacitar os agentes políticos que disputarão as eleições desse ano, que serão futuros gestores, prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, no sentido de que eles estejam aptos a exercer de forma adequada e com o menor erro possível essa função de gestor. Nós temos aí prefeitos e vereadores numa fase de elaboração do seu plano de governo, principalmente os prefeitos. O conhecimento das finanças públicas é importantíssimo. O prefeito que não tem essa noção e sua equipe, a sua assessoria, vai chegar no palanque e vai dizer coisas que ele não vai conseguir cumprir. Então é importantíssimo esse trabalho do tribunal, em parceria com a OAB, Ministério Público, o TRE, para debater as questões eleitorais e questões de responsabilidade fiscal, finanças públicas. É importantíssimo nesse momento que nós estamos. Foram pontuados, por exemplo, os procedimentos que devem ser adotados pelos candidatos e agremiações nesse período, como o dever de se realizar convenções, de solicitar o registro dos postulantes no cartório eleitoral, de obter CNPJ e recibos eleitorais, de abrir contas bancárias e a atenção às especificidades ligadas à arrecadação de recursos, aos gastos, sobras e dívidas de campanha e ainda à prestação de contas. Eu penso que a pessoa que tem uma campanha correta, uma prestação de contas aprovada, seguiu as regras, na minha opinião, será um administrador que vai cuidar bem dos recursos públicos. As condutas vedadas no processo eleitoral, conforme prevê a Lei da Improbidade Administrativa, também foram debatidas, especialmente diante do momento vivido pelo país de combate à corrupção. Entre as sanções previstas, quando comprovada a improbidade administrativa por parte dos gestores, estão a perda de bens ou valores, ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa, entre outros. O gestor ele tem que ter em mente que a responsabilidade dele em tratar do que é público, ela é muito maior do que a responsabilidade dele de tratar com o que é dele. Não é? E ele eventualmente ou necessariamente, se ele incorrer em algum erro doloso notadamente, ele vai responder e as penas são pesadíssimas. Então o gestor ele tem que entender que hoje o Brasil vive um novo momento. Hoje o país exige uma gestão com responsabilidade, com probidade, não é? No trato com a coisa pública. Os mecanismos legais de equilíbrio das contas públicas e as consequências pela irresponsabilidade fiscal não ficaram de fora da programação frente aos dispositivos previstos na LRF. Essa abordagem foi feita pelo ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zinler.
Não basta ter o equilíbrio, é buscar durante toda a gestão esse equilíbrio, alcançar as metas fiscais, as metas de superávit, ou mesmo de déficit primário e nominal, respeitar o limite das despesas com o pessoal em particular, trabalhar com a renúncia de receitas de forma consciente, de forma coordenada, de maneira que não haja um desequilíbrio, né, nas benfeitorias que eventualmente o candidato ou que o prefeito, o governador queira fazer. O papel dos órgãos de controle nesse contexto foi tema da palestra do presidente da Tricom, conselheiro Valdecir Pascoal. Essa é a segunda edição do evento Eleições 2016. Todas as palestras realizadas já estão disponíveis no portal do TCE gratuitamente. Basta acessar o menu Imprensa, clicar em TV Contas e ir no item Cursos e Eventos. Responsabilização perante os tribunais de contas é tema da 4ª edição do Programa Permanente de Capacitação de Membros do TCE de Mato Grosso. Acompanhe mais detalhes na reportagem a seguir. O ministro do Tribunal de Contas da União, Benjamin Zingler, esteve no TCE de Mato Grosso para ministrar aula aos conselheiros substitutos e procuradores de contas sobre a responsabilização perante os tribunais de contas de pessoas físicas e jurídicas. Na troca de experiências com os membros do TCE, eles trataram sobre o cenário político e econômico em que vive o Brasil, discutindo, por exemplo, questões da Operação Lava Jato. Eu estou levando ao conhecimento dos conselheiros as novidades que surgem no Tribunal de Contas, principalmente em função da Operação Lava Jato, das possibilidades novas que foram abertas por essa operação, como, por exemplo, os dados que nos foram fornecidos pelo juiz Sérgio Moro, para termos acesso aos dados contábeis, notas fiscais das fornecedoras, das empreiteiras, né, que eram contratadas pela Petrobras, e também a forma pela qual nós calculamos os sobrepreços embutidos nesses contratos que foram assinados com empresas que compunham um cartel. O ministro ainda destacou a relevância desse intercâmbio de informações entre os dois tribunais de contas. Foi uma forma de estabelecer um contato com os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, nós lá do Tribunal de Contas da União, é uma forma de trocarmos experiências e estabelecermos reflexões conjuntas. E no período da tarde, o ministro do TCU, Benjamin Zingler, ministrou uma aula-palestra sobre o mesmo tema, processo e responsabilização perante os tribunais de contas, dentro do programa de ensino à distância da Escola Superior de Contas. O evento foi aberto à população em geral e também pôde ser acompanhado ao vivo pelo portal do TCE. A reportagem completa você acompanha aqui na próxima edição do TCE Notícias. Contas de 2015 da Prefeitura de Cáceres estão regulares, mas Tribunal de Contas de Mato Grosso faz determinações ao secretário de Finanças do município para devolver recursos aos cofres públicos. Sob a administração do prefeito Francis Cruz, as contas do ano passado da Prefeitura de Cáceres apresentaram equilíbrio financeiro. Entretanto, o relator do processo, o conselheiro José Carlos Novelli, ao avaliar o relatório técnico, identificou irregularidades durante a gestão, como despesa ilegal, o que resultou em determinação ao secretário de Finanças da cidade, Bruno Teixeira. A determinação ao secretário municipal de Finanças, senhor Bruno Franco Teixeira, para que efetue o ressarcimento aos cofres do município no valor de R$ 5.651,00, referentes à realização de despesas ilegais e ilegítimas, com o pagamento de juros e multas decorrentes do adimplemento intempestivo do PASEP. Segundo, pela aplicação de multa no valor de 6 UPFs ao citado senhor Bruno Franco Teixeira e as pregoeiras do município, senhoras Débora Belucci e Cristiana Cebalho de Oliveira, em razão da constatação de ato praticado em grave infração à norma legal. O conselheiro José Carlos Novelli ainda determinou à atual gestão do Executivo de Cáceres a instauração de tomada de contas especial. Instaure a tomada de conta especial no prazo de 30 dias com o escopo de apurar a responsabilidade pelo dano decorrente dos pagamentos em atraso das faturas de energia elétrica, conforme fundamentos prescritos na íntegra desse voto, onde se encontram lançadas demais recomendações e determinações legais. É como voto, senhor presidente. Recomendações à gestão de Cáceres também foram feitas, dentre elas,
para que a atual administração do município adote mecanismos transparentes para o regular processamento do cancelamento dos valores inseridos em dívida ativa. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal no endereço que você já sabe, o www.tce.mt.gov.br. Até a próxima! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.